has an amazing vocal. She has the best personality. She's the whole package. This is Beatrice Miller. Bem-vindos ao Farofa Conceito e mais um quadro Quem é essa POC, em que a gente apresenta pra vocês algum artista novo que eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo até o fim, você vai se apaixonar por ele. Segue a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito no Instagram e no Twitter, podcast Farofa Conceito se você ainda estiver no Facebook, e também segue a gente em todas as plataformas de streaming, porque lá a gente posta toda quinta-feira um episódio novo do nosso podcast, em que a gente fala sobre todos os lançamentos musicais que aconteceram na semana. Gente, eu tenho certeza que vocês já conhecem a POC de hoje. O nome dela é Beatrice Miller. Ela surgiu lá em 2012 no X Factor, junto com a Carly Rae Sonnenklar, a Diamond White e as meninas do Fifth Harmony. Ela fez parte do time Britney Spears e não ganhou a competição, mas desde então ela construiu uma carreira muito legal dentro do pop, com aquela voz dela que era bem rouca e também falando diretamente com a geração Z, trazendo em pauta o feminismo e o empoderamento. E eu quero muito falar dela hoje com vocês, porque ela tem uma história muito interessante, tanto antes do X Factor quanto depois. Então vamos lá! A Bea Miller nasceu em Nova York, lá nos Estados Unidos, e ela é filha de duas mães. Elas moraram na cidade até que elas adotaram as duas irmãs da Bea e então elas se mudaram para Nova Jersey, onde elas passaram quase toda a vida delas. A Bea tem uma das mães que é DJ, então ela sempre foi cercada de música em casa e ela cantava desde criancinha, e as mães dela já sabiam desse talento. Ela inclusive escrevia vários poemas e várias letras de música, mas como a família dela passava por necessidades financeiras, ela não tinha instrumentos para criar as melodias das músicas, então ela ficava só nas letras mesmo. E ela usava as letras para justamente expressar os sentimentos dela naquela época, porque as mães dela brigavam muito, e ainda mais por causa das dificuldades financeiras, as coisas eram bem difíceis. E quando ela tinha mais ou menos uns 12 anos, a família dela foi à falência, e uma das mães dela entrou em depressão profunda e ficava num quarto e não falava com mais ninguém. Então, a Bea, lá pelos seus 13 anos, viu o comercial do X Factor na TV e falou: é isso, eu vou usar a minha voz para salvar a minha família da falência, com o dinheiro do prêmio. Get ready to scream. You have 4 yeses. E essa é a parte da história que eu acho que todo mundo conhece, porque em 2012 ela entrou no X Factor no time da Britney Spears, das crianças, e se deu super bem. Ela se destacava entre os outros participantes por causa da voz rouca dela e por causa da personalidade. O Simon criticava ela, dizia que ela não estava preparada para a indústria, e ela acabou terminando o programa em 9º lugar. Beatrice, I don't think this is the right time for you right now, sweetheart. I'm gonna send you home. Are you okay? Mas não parou por aí, porque logo depois que ela saiu do programa, o Simon chamou ela de canto e assinou ela na gravadora dele, a Psycho Records, em uma parceria com a Hollywood Records, que também é gravadora na época da Demi Lovato, Selena Gomez e Miley Cyrus. E assim, galera, ela não conseguiu o prêmio para salvar a família dela da falência, mas ela conseguiu um contrato nas duas maiores gravadoras da época. Acho que valeu a pena. Esse não era o plano original da Bea, porque ela só tinha planejado até o momento em que ela fosse salvar a família dela com o dinheiro do prêmio. Então foi a primeira vez que ela teve que se reconhecer como artista. Isso é algo bem desafiador para uma criança de 13 anos que acabou de sair de um reality show. Mas foi isso que ela tentou fazer. No processo de produção desse álbum, ela tentou escrever e compor a maioria das músicas, mas a gravadora barrou ela, porque eles falaram que ela ainda não conhecia muito sobre a indústria e que ela teria mais liberdade artística no segundo álbum. Na época ela ficou meio brava com isso, mas hoje ela entende que os caras tinham razão. E aí saiu o primeiro álbum dela, Not an Apology, que na verdade foi precedido pelo EP Young Blood. Esse álbum foi só lançado nos Estados Unidos e no Canadá, então se vocês tentarem achar aí nas plataformas de streaming, vocês não vão achar. Baby, we were born with fire and gold in our eyes. O álbum Not an Apology foi bem comercialmente, ele ficou no top 10 da Billboard 200 e teve um single, Fire and Gold, que entrou na Billboard Hot 100. Então ele foi até que bem para quem tinha acabado de sair do X Factor, e geralmente artistas do X Factor não tinham um grande sucesso comercial ainda, fora One Direction e Little Mix. Como ela estava numa gravadora muito grande, ela teve a ajuda de vários compositores e produtores bem legais para estar junto com ela nesse álbum. Inclusive Demi Lovato e Julia Michaels escreveram algumas das letras. Esse álbum tem bastante influência do pop rock que a Miley, Demi e Selena faziam no começo da carreira.
E isso faz muito sentido, porque a Bia é uma pessoa dos anos 2000, é geração Z e consumia muito essas artistas. Então isso é muito legal, porque refletiu muito bem no trabalho dela. E ela trouxe uma personalidade muito forte nesse álbum. Ela já dava pra você perceber pelas letras que ela era uma artista que queria quebrar padrões. Algo muito parecido com a Miley no começo da carreira, tipo breakout, assim. Ela foi elogiada pela crítica por causa da voz rouca dela, algo que ela trouxe do X Factor e faz parte da característica dela como artista, e também por ela não ter forçado a barra, por ela não ter colocado letras que não fossem apropriadas por uma menina de 15 anos. Tudo ali fazia muito sentido, apesar dela não ter escrito as letras. Mas os críticos falaram, faltou um pouco mais de coisas pessoais nas histórias que ela estava contando, e ela sabia de tudo isso. Para promover esse álbum, ela foi ato de abertura da Reflection Tour da Fifth Harmony e da Revival Tour da Selena Gomez, junto com o DNCE. E nessa época ela fazia muito meet and greet com os fãs, e quando ela conhecia eles falavam, cara, eu me conecto muito com as suas músicas, eu gosto demais das histórias que você conta. E ela se sentia meio culpada por isso, porque ela não tinha escrito aquelas músicas. E a partir desse momento ela falou, eu só vou lançar coisa em que eu tiver escrito, em que for a minha história. E ela deu esse ultimato pra gravadora, e a gravadora falou, ok, você tem carta branca pra escrever o que você quiser nesse próximo álbum. But I won't be your yes girl, no, not anymore. Just let me go, just let me go. E assim surgiu o single mais legal da Bia Miller até então, se chama Yes Girl. E a temática desse single é bem interessante, porque ela fala sobre não aceitar qualquer tipo de padrão que é imposto pra ela como garota. Seja num relacionamento amoroso, seja na indústria, seja no trabalho, e é algo muito relacionável pra geração que ela, enfim, pro tema de empoderamento e feminismo que a geração Z trata. Quando ela canta sobre não ser a garota Yes Girl que vai aceitar tudo, me lembrou muito a Miley Cyrus na música Robot, da era Can't Be Tamed, em que a Miley fala muito sobre isso. E além da letra ser muito legal, ela trouxe uma produção bem mais bacana pra essa música. Ela trabalhou com o Oak, que é um produtor ferrado lá dos Estados Unidos, que já trabalhou com a Demi Lovato, com a Lizzo e várias pessoas. E Yes Girl era pra ser o lead single de uma nova era da Bia Miller, mas isso não aconteceu. Ela começou a passar por diversos problemas pessoais na vida dela, que eu vou contar aqui pra vocês e que refletiram na carreira dela daqui pra frente. Primeiro que assim, quando ela assinou contrato com a gravadora, ela se mudou pra Los Angeles com uma das mães dela. A outra ficou morando lá em Nova Jersey junto com as irmãs. E essa mãe que ela morava lá em Los Angeles aparentemente não era muito legal, porque ela fazia uma pressão psicológica com a Bia e também roubava o dinheiro dela. E então, quando ela tinha mais ou menos seus 16 anos, ela percebeu que tudo isso estava rolando, rompeu relações com a mãe e voltou a morar em Nova Jersey. Ela parou de falar com a mãe e até hoje não fala mais com ela. Como se romper o relacionamento da mãe já não fosse complicado bastante, ela ainda terminou o namoro dela de 1 ano com o cantor Jacob Whiteside, que é um cara que também participou do X Factor em 2012, mas ele acabou não passando para as fases televisionadas. Mas eles se conheceram e eles tinham um namoro muito bonitinho que os fãs gostavam muito. Eles eram muito shippados pela internet. Então foi bem difícil para ela lidar com o fim desse relacionamento. E também a gente acha, assim, as pessoas pensam que muitas músicas dessa nova era da Bia foram relacionadas e direcionadas pro Jacob. E assim, com toda essa bagunça na vida pessoal da Bia, ela teve muita dificuldade para produzir esse próximo álbum dela. Ela passou 1 ano indo todos os dias, sem folga, no estúdio para escrever as músicas e não saía nada. Ela ficou muito preocupada com isso, a gravadora estava pressionando muito ela pediu uns dias de folga, mas eles não deram. E até que ela escreveu a música Outside, em que ela fala sobre o quanto ela estava entediada, ela não aguentava mais aquele processo, e ela percebeu que ela estava entrando numa depressão. E aí a criatividade dela destravou, porque quando ela percebeu que ela realmente estava mal, o que estava acontecendo em volta dela, ela conseguiu escrever sobre essas coisas. E aí, meus amigos, ninguém parava mais essa garota, porque ela trouxe produtores muito legais, voltou a trabalhar com o Oak, escreveu letras muito perspicazes, eu vou usar essa palavra aqui, porque ela se encaixa muito bem com Bia Miller. E ela trouxe um pouquinho mais de synth pop, trouxe pop rock, trouxe muitas coisas legais.
Então, Yes Girl não foi lead single dessa nova era, mas ela trouxe a música A Song Like You, em que ela compara um relacionamento meio merda, meio mediano, com uma canção também meio mais ou menos. Então essa música mostra realmente o que a Bia ia trazer para essa nova era, um pouco de deboche e também letras muito pessoais falando sobre feminismo e empoderamento. E ela decidiu que ela não ia lançar esse álbum por completo. Ela decidiu dividir o lançamento em 3 EPs que iam ser lançados ao longo de 2017. Tiveram 2 motivos para a Bia não lançar o álbum completo naquele ano. O primeiro deles é que ela percebeu que as pessoas não consomem mais álbuns completos. A geração Z não está acostumada em consumir a arte dessa maneira. E também porque ela conseguia dividir o álbum dela em emoções diferentes, em 3 emoções. E ela conectava cada uma dessas emoções com cores, que é o efeito da sinestesia. Então assim a gente teve o Chapter 1, Blue, que fala sobre tristeza, Chapter 2, Red, que fala sobre raiva e empoderamento, e o Chapter 3, que é o Yellow, que fala sobre alegria e sobre você saber que você ainda vai ter muitos problemas na sua vida, mas você vai estar empoderado para conseguir lidar com eles. E no final, em fevereiro de 2018, a gente recebeu o álbum completo, que se chama Aurora, e aí vieram mais outras 5 faixas. E agora vamos falar desse álbum então, que juntou todos esses 3 EPs. É um álbum muito interessante porque realmente traz letras mais pessoais, ela fala sobre realmente feminismo e coisas que são muito importantes na vida dela. Ele tem uma produção bem mais legal também, ele traz elementos diferentes que ela não tinha trazido antes. Ela sempre tratava mais do pop rock e agora ela trouxe um pouco mais do synth pop. When women tear other women down, it makes men feel like they can tear women down. E se a gente já conseguia ver uma personalidade forte dela no Not an Apology, a gente consegue ver uma personalidade mais forte ainda nesse álbum. Quando eu falo pra vocês que ela trouxe o feminismo aqui nas letras, dá pra gente ver isso em Slut, que é Sweet Little Unforgettable Thing, que ela junta muito com situações pessoais da vida dela. Ela contou que tinha uma foto no Instagram que ela tinha postado, que ela tava de top e dava pra, enfim, tava marcando os mamilos dela. E uma garota chamou ela de Slut. Então ela falou, eu quero ressignificar essa palavra, eu quero que, assim, todas as pessoas, todas as meninas que se sentem vadias por simplesmente serem o que elas são, não se sintam mais. A gente é o que a gente é. E isso foi muito bom, assim, porque deu pra você ver esse amadurecimento dela nas letras. Outra que também é muito legal é Mother Love, em que ela fala sobre não aceitar qualquer relacionamento merda com os garotos, uma noite de sexo em que eles só querem ter prazer eles mesmos e deixar as garotas lá no canto. Ela falou, não aceito isso, prefiro ficar sozinha do que ficar com um merda. Miley Cyrus fazendo escola, né, galera? Uma outra coisa muito legal é que todas as faixas dos 3 primeiros EPs tem clipe, e ela conseguiu dividir isso muito bem. Então foi muito legal porque ela conseguiu mostrar aquela questão das cores e das emoções muito bem nesses clipes. Hoje em dia é muito difícil a gente ver álbuns que tem um clipe para cada faixa, especialmente álbuns que não vão bem comercialmente, como foi o caso do Aurora. Mas ele teve músicas que foram muito bem no streaming, então deu pra dar uma compensada aí. Depois do Aurora, em 2018, ela lançou a parceria I Wanna Know com o duo de produtores Noted e as músicas It's Not You, It's Me, Feels Something e Feels Like Home com a cantora Jessie Reyes. E essas foram uma das últimas músicas da Bia Miller na Hollywood Records, porque ela decidiu sair da gravadora e criar a própria, que se chama Ollie Bear, que é o nome do cachorrinho dela. Então agora ela tá na gravadora própria e ela tem contrato com uma outra gravadora que distribui as músicas dela. E assim, quem achou que saindo da gravadora ela ia parar, muito pelo contrário. Ela acabou de lançar o single That Bitch, em que ela fala que ela é realmente that bitch. Ela fala o que ela quer, ela fala o que ela pensa, e se ela fosse um garoto, ela seria muito mais reconhecida pelo que ela fala, em vez de ser criticada. Então assim, ela tá realmente com o pé na porta e tá nem aí para o que você pensa. E essa é a história da Bia Miller, que tá aí na indústria e provavelmente vai lançar muita coisa legal ainda. Eu gosto muito da história dela, porque se a gente não soubesse, a gente não entendeu por que ela tá cantando tudo isso que ela tá cantando, e nem saber de todas as coisas interessantes que ela passou na vida. Ouçam a Bia Miller, ela tem muita coisa legal no Spotify, em todas as plataformas digitais, vale muito a pena ouvir tudo que ela lançou até hoje, porque tem muita personalidade. E é isso, galera, muito obrigado por terem assistido até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar se você tem alguma dica de quem é essa POC para eu comentar nos próximos vídeos ou até mesmo no podcast, tá bom? Obrigado!
knowing I'm not sorry. I'm just loving my body. I don't care if you're scared of a sweet little unforgettable thing.